Um abraço para você, estamos de volta aqui com mais um Gazeta News Entrevista, já com a voz recuperada do homem. Hoje ele disse que vai falar mais, vai conduzir. A condução vai ser sua hoje aqui, Marcos Rodrigues. Valeu, Viderlan, obrigado pela paciência semana passada, mas você é parceiro, Deus é muito bom, né? Você é parceiro. E a tecnologia, graças a Deus, inteligência, né, para a ciência, para o lambedor, que é bom. Para o lambedor, que é muito bom, né? E hoje nós vamos falar de ciência, de educação, vamos falar tecnicamente de empreendedorismo aqui também no Gazeta News Entrevista, mas sempre com aquele foco na política, até porque o nosso personagem hoje também vai trazer seus projetos. Ele é empresário e político brasileiro, filiado ao partido MDB, foi eleito para o cargo de deputado federal por Alagoas em 2022 com quase 60 mil votos, com a votação precisa de 58.134 votos. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Alagoas, especializado em marketing e gestão empresarial, possui experiências nos setores público e privado e eu acompanho sempre nas redes sociais, Marcos Rodrigues. Sabe por quê? Porque o homem também está desfrutando uma boa gastronomia lá em Brasília. Tenho visto provando sanduíche, muitas gastronomias que têm me deixado com água na boca, Marcos mas nessa Rodrigues. Correria não é legal, não. Olha, ele começou a trajetória como empresário do ramo de distribuição de alimentos e também industrial, até ingressar na carreira pública quando assumiu a carreira de secretário do Trabalho. Foi presidente da Desenvolve, nessa época que eu conheci, a Agência de Fomento de Alagoas e liderou em seguida também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Já em 2021, assumiu também o desafio aí de comandar a Secretaria de Estado da Educação. E aí é onde veio uma pequena revolução na sua vida. Foi uma gestão marcada por colocar foco também e o protagonismo dos alunos, professores e, claro, os servidores. Permaneceu no cargo até 2022, quando se exonerou para se candidatar justamente a esse cargo de deputado federal. Gazeta News de hoje conversa com Rafael Brito, deputado federal para Alagoas. Seja bem-vindo, tio Rafa. Gostei do resumo. Tio Rafa é só para os íntimos, né? Tá um resumo bem feito, bem colocado. Mas é basicamente o que está também na sua entrada lá na ficha do próprio como deputado federal, né? Tá lá no site da Câmara. No site da Câmara. Mas é exatamente o que você vivenciou, né, Rafael? A sua vida se transformou nos últimos 5 anos, assim, de uma maneira muito rápida, né? Do empresário que tinha problemas ali, claro, sempre pensando no dia seguinte, no mês seguinte, o que fazer, que vem para a iniciativa pública, trazendo um pouco dessa filosofia aí, dá certo, engata, contou com a confiança à época do então governador, hoje ministro Renan Filho, e se credenciou politicamente, nesse momento depois de deputado, para ser o escolhido do partido para disputar a prefeitura de Maceió. Diante desse cenário, eu já lhe faço uma provocação. É claro que ninguém aceita, né, uma disputa sem ter a perspectiva de alcançar o objetivo principal. Por outro lado, a fotografia de momento mostra uma vantagem, né, do candidato governista, que é o prefeito JHC. Isso é mais um desafio para você em abrir caminhos? Tem perspectivas de mudança? Como é que você constrói a sua candidatura nesse momento? Marco, boa tarde, Videlão. Um prazer grande estar com vocês aqui, muito feliz de estar participando do Gazeta News Entrevista. Queria dizer o seguinte, primeiro, você falou aí da época de empresário, foi passando um filme pela minha cabeça. Ser empresário realmente não é fácil. Ser empresário é uma luta, uma dureza muito grande e por isso que esse segmento tem meu respeito, meu carinho e minha admiração. Mas deixa eu dizer uma coisa, Marco. Quando me colocaram para ser pré-candidato a prefeito de Maceió pelo MDB, primeiro, isso já foi uma honra muito grande. Segundo, eu fiquei esperando você dizer, mas o que as pessoas me dizem, inclusive muitos colegas jornalistas, pessoas da imprensa e pessoas que me param na rua, era mais ou menos a sua pergunta, mas diz assim, você vai enfrentar o JHC? Ele é um cara muito bom de marketing, ele é um cara marqueteiro, é um cara da rede social. Aí eu digo, é exatamente por isso que eu estou muito disposto a enfrentá-lo. Porque se você me dissesse aqui que ele era bom de saúde, bom de educação, bom de segurança, bom de resolver a vida do cidadão, bom de mobilidade urbana, eu estaria preocupado. E eu não escuto, Marco, por onde eu ando e com quem eu falo e por onde eu ando e por onde eu escuto, ninguém falando coisas boas de gestão.
Não existe assim, calçou tantos quilômetros de rua, só na propaganda mentirosa. Ou abriu tantos postos de saúde, isso é mentira, porque os postos fecharam. Melhorou o IDEB da educação, mentira, o IDEB caiu. Então assim, Marco, quando você aprofunda um passo para dentro da avaliação da gestão, você vê que tem muita coisa faltando. Esse é um clima, esse momento agora, exatamente, tá todo mundo animado, teve o São João agora, acabou uma festa bonita, festa bacana. Mas e agora? Depois que acabou as festas, o que é que fica? O que fica é o que eu recebi hoje de manhã, uma fila de mais de 300 pessoas no Pan Salgadinho. É o que recebi hoje de manhã, 5h15 da manhã, uma fila gigantesca no posto de saúde ali, logo no comecinho da Rota do Mar, no Benedito Bentes. O que fica é um montão de mãe que procura vaga para os seus filhos na escola fundamental e não encontra. É esse tipo de coisa que é o dia a dia do cidadão, o dia a dia não mente. E o cidadão hoje, ninguém tá... Na verdade é o seguinte, o cidadão médio não está pensando em eleição ainda. Tem gente que vai ver o programa em casa e vai dizer, eita, tem eleição esse ano. Porque o cidadão está preocupado com pagar as contas, com seu emprego, com seus filhos, com seus pais, com sua família, com a segurança, com a saúde. O cara não está preocupado ainda com a eleição. Quando o cidadão passar a se preocupar com a eleição, que chega esse momento, todo mundo tem que votar, o voto é obrigatório, aí é quando o cidadão vai passar a fazer esse passo à frente que eu estou dizendo. E parar assim, pensar um pouco. O que é que essa prefeitura fez por mim durante esse tempo? Calçou a minha rua? Não. Minha rua antes nem alagava e agora está alagando. Não fez drenagem. Resolveu o problema do transporte? Não. O transporte público piorou e hoje demora mais tempo. Então, Marcos, se a gente sair falando, a gente não encontra defesa. Então, assim, se eu fosse numa entrevista ou em qualquer outro canto, que o cara chegasse para mim, rapaz, mas esse problema aqui, ele resolveu. Esse aqui, ele resolveu. Esse aqui melhorou. Isso aqui... Não tem. Não melhorou saúde. Não melhorou a educação e não ajudou na segurança. Anunciou já 3 vezes um concurso, inclusive para a Guarda Municipal. 3 vezes anunciou. Eu venho falando sobre isso e eles, semana passada, jogam uma notinha. Que é uma estratégia que o mundo ainda vai aprender a lidar. Que é esconder os defeitos com notas de rede social. Faz uma notinha, faz um anúncio, faz um lançamento. Porque o cidadão não vai atrás para ver se aquilo foi efetivado. O cara tá vivendo a vida dele. Tá fazendo a feira, comprando bujão de gás, o arroz subiu, o cara tá preocupado com a vida dele. Mas quando o cara passar a se preocupar e analisar eleição, eu não tenho dúvida, Marco, eu não tenho dúvida, Viderlan, que a gente vai ter condição de fazer um grande debate em defesa da nossa cidade. Eu gostaria de agradecer, inclusive, também a presença do Rafael Brito para poder falar desses projetos e das metas. E sobre essa exposição inicial, Rafael, é muito importante colocar para o nosso internauta, telespectador, essa vai ser uma pauta mesmo de sua campanha, expor, na verdade, uma situação de necessidade dos maceienses. É nisso que a sua campanha será pautada? Eu acho que sim, Viderlan, mas não só mostrar o problema. Eu acho que a gente tem que apontar as soluções. E aí vamos falar de soluções para isso que a gente falou até agora. Vamos partir do princípio que a nossa cidade recebeu 1 bilhão e 700 milhões de reais agora do crime da Braskem, que a prefeitura perdoou o crime da Braskem, essa que é a grande verdade, vendeu parte da nossa cidade e recebeu parte do dinheiro da BRK, que estava preso no STF, e liberaram o dinheiro e veio para a cidade. Ela já recebeu 1 bilhão e 700, Marco. Todos esses problemas que eu coloquei aqui, não se resolve com 1 bilhão e 700? Será que com 1 bilhão e 700 milhões de reais não dá para resolver e ampliar o número de programas Saúde da Família em Maceió? Dá. Não dá para resolver o problema do Pan Salgadinho, dos outros postos de saúde, inclusive reabrir o posto de saúde do Rosane Collor, que fechou, e de vários outros bairros? Dá para fazer. Aí pegaram dinheiro, compraram um hospital. Esse hospital até hoje funciona como um grande posto de saúde, com portas fechadas, porque não tem porta aberta. Só entra no hospital quem vai pela UPA do município de Maceió. Se você for regulado pela UPA do estado, você não vai para o hospital que compraram. O hospital até hoje não trata ortopedia. Um dos maiores problemas da saúde pública hoje, no estado inteiro, chama-se ortopedia. Só o estado de Alagoas faz procedimentos ortopédicos aqui em Maceió, por exemplo. A prefeitura comprou um hospital por 270 milhões de reais, que vários senadores lá em Brasília apontaram, inclusive, indícios fortíssimos de superfaturamento nesse hospital. Vários senadores apontaram, inclusive senadores que não são de Alagoas,
apontaram, e até hoje o hospital não faz nem procedimento ortopédico. A gente tem hoje, Marco, em Maceió, uma fila de aproximadamente 1.500 mulheres esperando para fazer cirurgia de mioma. 1.500 mulheres esperando para fazer cirurgia de mioma. Você sabe quanto custa na iniciativa privada zerar a fila de cirurgia de mioma em Maceió? 7 milhões de reais aproximadamente, na iniciativa privada. Eles gastaram 8 milhões de reais num desfile de uma escola de samba lá no Rio de Janeiro, Marco. Para passar na avenida ao lado de bicheiro e ao lado de um monte de amigos. O que é que isso trouxe para Maceió? As mulheres continuam na fila do mioma, as mulheres continuam na fila de vesícula, que também resolveria com esse dinheiro, e mulheres e homens continuam na fila de hérnia, que também resolveria com esse dinheiro. Então, assim, o que falta de verdade para resolver todos esses problemas é um planejamento e um plano para zerar essas filas de saúde. Dinheiro tem. Falta vontade política e empatia com a vida do cidadão para resolver. Falta a Prefeitura de Maceió, daqui a pouco eles lançam, eu vou falar aqui, mas daqui a pouco eles inventam um lançamento. Mas falta ter um plano ou um programa de verdade para pavimentar ruas. A gente tem várias ruas em Maceió que ainda são de barro. Isso não existe mais para uma cidade como essa, para uma prefeitura que recebeu 1 bilhão e 700 milhões de reais. Assim, a Gazeta fez um dia desse um evento maravilhoso sobre mobilidade urbana. Um evento lindo. E o secretário deles, da antiga SMTT, me perdoe, não sei nem o nome dele. Delegado André Costa. André Costa. Ele disse que o viaduto da Polícia Rodoviária Federal causou um problema. A maior obra de mobilidade urbana que a gente teve nos últimos tempos, ele disse que causou um problema porque afunilou a bomba do Gonzaga. Ora, guerreiro, tu tem 1 bilhão e 700, resolve a bomba do Gonzaga. Porque aquele viaduto da Polícia Rodoviária Federal, Marco, que inclusive tem túneis, eu acho que é mais de 1,2 km de túneis por baixo. Aquele viaduto custou 77 milhões de reais. Quanto custa para resolver a bomba do Gonzaga? 20 milhões? 25 milhões? 30 milhões? Para uma prefeitura que tem 1 bilhão e 700, o que é que falta? Capacidade, competência, pensar na vida das pessoas. Porque esse é o problema, Marco. A gente está vivendo numa sociedade, Viderlan, que um show e um videozinho que o cara faz, momentaneamente, você vendo aquilo ali numa rede social, cobre todos esses problemas. O problema do dia a dia, o cidadão que mora na parte alta está passando 1 hora para chegar no trabalho e está passando 1 hora para voltar. Isso é dado. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não demorava 1 hora, demorava 43 minutos. Eu estou falando de dado, as pessoas estão perdendo tempo com família, com amigos, tempo de descansar, ter direito de chegar em casa e descansar, para ficar dentro de um transporte público que piorou. Aí eles, não, a gente botou um transporte público com ar-condicionado. Tem 20 ônibus com ar-condicionado em Maceió. 20! Então o transporte público não melhorou. O transporte público piorou. E para esconder essa incompetência, me desculpem a palavra, eu não tenho outra palavra para dizer, para esconder uma incompetência na gestão do trânsito, na gestão da mobilidade, eles botam a culpa no viaduto da Polícia Rodoviária Federal. É uma coisa maluca. É assim, é inacreditável. Aí existe uma lei federal que determina que todas as cidades acima de 200 mil habitantes entreguem um plano de mobilidade urbana. Quem foi a única capital do Nordeste que não entregou o plano de mobilidade urbana? Maceió. Por quê? Porque deve estar tudo bem, porque o trânsito deve estar uma maravilha. E aí, Marco, por conta disso, Viderlan, a gente está impedido de receber recursos federais para investir em mobilidade urbana. Porque não foi entregue o plano de mobilidade urbana como mandava a lei federal. E as pessoas não sabem disso, mas durante a eleição as pessoas vão saber. Então, assim, não é uma oposição por oposição. Ninguém está cavucando para encontrar problema. O problema está na superfície. Não precisa mergulhar. O problema está na superfície, está na vida das pessoas. Problema de saúde, problema de educação, mobilidade. E qual é a ação que a gente vê para corrigir isso? Nenhuma. Show, evento, show, evento. Não que eu seja contra show e evento, eu sou a favor de show e evento. Eu acho que o cidadão tem o direito e deve se divertir. Mas não pode ser isso a tônica de uma prefeitura, de uma cidade que tem muita gente precisando de ajuda, como é Maceió. O que é que você sugere para, nesse momento, as pesquisas indicarem que ele ganharia até no primeiro turno,
considerando que as candidaturas de oposição ainda estão batendo cabeça, a sua ainda não decolou como você imagina, você acha que vai ter um momento eleitoral, mas o que é que justificaria hoje o prefeito estar liderando com folga a ponto de talvez, né, ou possivelmente, não sei, a depender do cenário, ganhar no primeiro turno? Essa é fácil de responder. Primeiro, o desconhecimento dos candidatos. Eu, inclusive, só 36% das pessoas nas pesquisas me conhecem. Então, eu tenho a ampla maioria das pessoas em Maceió que não me conhece, não conhece a minha história, não conhece o que eu fiz e muito menos o que eu vou propor para a Prefeitura de Maceió. E segundo, é isso que eu disse, não tem ninguém analisando nada agora. Pesquisa quantitativa agora não vale absolutamente de nada. Não tem ninguém analisando candidatos, comparando projetos. Na hora que isso se mostrar... Se formatar, né? Com certeza. E assim, a gente está acima das nossas projeções. A gente tinha, Marco, uma expectativa de chegar na TV, que é quando a campanha realmente começa, no guia eleitoral, sim, com um número que a gente está já bem próximozinho a ele. Então eu tenho certeza que as nossas metas serão atingidas e a gente vai fazer uma campanha muito linda, propositiva, mostrando todas essas coisas que a gente está falando, e o cidadão vai decidir se quer manter um projeto que não entrega melhorias para a sua vida, que não muda a sua vida, não melhora a sua vida, e um outro projeto mais bem formatado e mais bem estruturado. Eu tenho uma curiosidade, Rafael, a respeito da chegada do seu nome pelo MDB, né? Muitas situações foram trabalhadas e aí volta aquela questão que você colocou na primeira fala aqui sobre o comportamento, o papel dos veículos de comunicação. Muitos nomes lançados do MDB, pode ser deputado Alexandre Aires, pode ser outro nome, até chegar o seu nome necessariamente. Aconteceu, de fato, todos esses entendimentos no MDB mesmo para poder definir o Rafael Brito, e o que é que pesou para que você também aceitasse esse desafio? Olha, Viderlan, primeiro, né, você participar de um processo de seleção com o Dr. Vanderlei, com o Alexandre Aires, e também tinha a deputada Cibele Moura. E o meu nome, para mim, era uma honra muito grande, óbvio. Dr. Vanderlei dispensam apresentações, né, o Alexandre com o combate na época da Covid, com os hospitais, com as UPAs, a Cibele com suas posições firmes, defesa da mulher, enfim. Então, para mim, foi uma honra muito grande. Eu acho que o fato de eu estar em Brasília, junto à Executiva Nacional, isso tudo ajuda muito num contexto. E como entre a gente não havia disputa, isso, entendi. A gente sentou, almoçou, tomou café da manhã, os 4 juntos, nunca houve disputa. Pelo contrário, a gente sempre avaliou assim, quando for escolhido um de nós, os outros 3 darão a sustentação necessária no tempo que foi. Foi assim que aconteceu. Não foi ninguém que brigou com ninguém por isso, ninguém vetou ninguém, não teve nada disso. Essa conversa balela, mentirosa. Não teve veto, não teve nada. Teve uma construção que... foi o meu nome, poderia ter sido do Alexandre, e eu estaria dentro da campanha, fazendo campanha para ele da mesma forma como ele está contribuindo, porque a gente defende um projeto e um grupo político que tem entrega em Maceió e entrega em Alagoas. Agora, Rafael, você tem uma carreira que é curta, mas é vitoriosa, porque você chega na Câmara Federal, o que talvez muitos políticos, né, que começaram primeiramente a carreira como vereador, estão lá como deputado e tal, não chegaram, né? A escadinha, degrau a degrau. Pulou uma etapa importante, fruto, acredito, e claro, né? Tem que ter essa referência do que você fez até então. E você vem para uma luta, né? Que é uma luta diferente, que é uma luta da capital, onde você mesmo coloca que precisa construir o seu nome com um projeto para lhe tornar conhecido e, ao mesmo tempo, põe em risco o que você conquistou até aqui. O que é que, de certa maneira, como você avalia essa tarefa que o MDB passa a lhe conferir, considerando que você pode não ter êxito por um lado e ainda prejudicar o seu futuro como deputado federal? Eu acho, Marco, primeiro, eu não sou apegado à política. Eu, diferente da maioria das pessoas... Você não é carreirista. Não, e não é uma crítica, porque eu não venho de família da política. Meu pai não é da política, minha mãe não é da política, eu nunca tive nem tio na política, então não venho... Porque eles nem queriam que você entrasse. Não, nem queriam, nem querem, né? Continuam sem querer. Então, assim, meu pai é empresário, minha mãe é odontóloga, minhas irmãs são da carreira, são magistradas, concursadas aqui em Alagoas, as 2. Então, assim, ninguém é político na minha família. E eu sou por uma questão do destino.
Eu não me planejei para ser candidato. Pelo contrário, eu fui o último a decidir ser candidato pelo MDB. Vocês vão lembrar, e se não lembrar, eu vou lembrar aqui as pessoas. Eu fui indicado na eleição indireta de governo, na vacância de governo, para ser vice-governador do governador Paulo Dantas, na eleição indireta da Assembleia. Eu não era candidato a deputado. E houve aquela judicialização, quando o Gilmar Mendes decidiu pela realização da eleição indireta, ele colocou um negocinho lá que me tirou da candidatura indireta, que era que os participantes deveriam ter pelo menos 6 meses de descompatibilização com o Executivo. Eu não tinha acabado de sair. Então foi apenas isso. Então a vida, né, me trouxe até aqui. Eu não trabalhei para ser pré-candidato a prefeito de Maceió. Foi acontecendo consequência de um trabalho. É o pé de meia, que é muito forte, é o cartão Escola 10, que é muito forte, a educação é muito forte, a parte de gestão é forte. Não é só a educação, a gente tem o turismo. A gente conseguiu o primeiro voo internacional da nossa história, que é o voo da TAP. Fui eu que consegui, ainda no governo do estado de Alagoas, as pessoas não sabem disso. A gente conseguiu o maior hotel da história de Alagoas, que é o Vila Galé, está aberto, lindo e funcionando na praia de Carro Quebrado. Quando a gente assumiu Alagoas, tinha aproximadamente 20 mil leitos de hotéis. A gente deixou com 36 mil leitos em 5 anos. Então, tudo tem resultado. Eu acho que isso tudo é uma construção. E o que eu preciso durante a eleição é mostrar às pessoas o que eu fiz, para que isso homologue ou referende o que eu vou dizer que vou fazer. Eu acho que é assim, as pessoas precisam acreditar no que eu digo que vou fazer, mas baseadas não num vídeo bonito, baseadas no meu histórico como político, como executivo, ou o que é que seja. E, Marco, a política ela já me trouxe por um caminho que eu nem imaginei. Se amanhã a política não fizer mais parte da minha vida, não vai mudar na minha vida, nem absolutamente nada. É evidente que é uma atividade que hoje em dia encontro muito prazer. Prazer, pessoalmente falando. Eu estava comentando, fui na Grota da Alegria um dia desse no Benedito Bentes, e andando na grota mesmo, você encontra pessoas que lhe reconhecem e lhe agradecem pelos programas que você criou. Nesse caso era o Cartão Escola 10 e o Pé de Meia. Então, assim, isso é gratificante. Esse tipo de ação que está mudando a vida do cidadão, que está melhorando a vida do cidadão, isso ajuda. Ajuda você na construção como ser humano, ajuda você na crença que você tiver, ajuda você a crescer, enfim. Essa é a única parte da política que, se um dia eu estiver fora da política, vou sentir falta. O resto é só adereço. Agora, quando estamos falando ainda dessa conjuntura política aqui na capital, né? Estamos no Gazeta News Entrevista, ao lado do Marcos Rodrigues, recebendo o pré-candidato a prefeito de Maceió e deputado federal Rafael Brito, nesta sequência de programação, Rafael, falando também sobre ainda a conjuntura no próprio MDB. E eu gostaria, com muita clareza, que você também trouxesse, com toda a transparência que você já colocou aqui, qual é a realidade do MDB em relação à sua campanha, porque já ouvi de muitos especialistas de que o próprio senador Renan Calheiros não teria interesse na eleição de Maceió e coisas sendo propagadas dessa maneira, com a estratégia até talvez de tentar pulverizar essa sua campanha. O que é que você teria a dizer às pessoas que falam sobre isso? Eu acho, Videlé, que faz parte da política. Faz parte que o outro lado invente histórias, faz parte que o outro lado, né, queira vender qualquer tipo de coisa. Isso faz parte da atividade política. Eu não tenho, nesse momento, nenhuma preocupação com nenhuma fofoca desse sentido ou de qualquer outro sentido, de pesquisa ou disso ou daquilo, porque o jogo só começa quando o juiz apita. E o juiz só vai apitar quando a eleição começar. E a eleição só começa na TV. Não adianta. A gente se esforça. O que é que eu estou fazendo agora? Ouvindo os segmentos. Ouvindo os segmentos para aprender com eles. Aprender, já aprendi com a cultura, já aprendi com o esporte, já aprendi com líderes comunitários, já aprendi com a academia, que eu me reuni com professores da universidade que tratam de cidades inteligentes, já me reuni com urbanistas, já me reuni com especialistas em mobilidade urbana. Então, assim, eu estou ouvindo as pessoas, construindo um projeto de governo para que no momento certo a gente apresente. Eu acho isso muito bacana, a política é feita desse jeito, tem gente que ainda faz, né, política assim, e eu estou nela para viver dela desse jeito mesmo, não tem jeito. Ô, Rafael, me diga uma coisa, naturalmente você vive um processo de construção. E dentro do histórico que a gente leu, do que você já disse até aqui,
você se elege deputado, se fortalece no partido, supera a etapa de discussão interna no partido, tem seu nome confirmado. Eu me orgulho de ter dado o furo uma semana antes do MDB assumir. Eu liguei para ele já tratando ele como sendo o nome, porque a minha fonte era boa. Mas eu não disse não, segurei. Foi no sentido já da construção. Então, como jornalisticamente, a gente já sabia que seria o nome do Rafael. Está ouvindo os segmentos, está andando, já passou na campanha nacional do MDB, mas a outra etapa é o vice para agregar ao seu nome. E aí a gente chega num determinado impasse, sabendo que não cabe a você escolher o vice, mas ao grupo que lhe apoia. Eu sei que hoje o PT apoia o MDB e o MDB precisa do PT para talvez ter o apoio do Lula para montar um palanque único para apoiar também a sua candidatura. O fato de hoje o PT dizer que tem candidatura própria e até o momento não ceder a possibilidade de uma composição única dentro de uma frente de partidos que ideologicamente poderiam contar com o Lula, lhe preocupa ou não é tarefa sua se preocupar com isso? Não, Marco, boa pergunta. Não é tarefa minha me preocupar com isso, mas eu posso opinar em relação a isso. O nosso adversário, ele é um prefeito do PL. É outro campo, inclusive nacionalmente. Ele é adversário desse grupo que dá sustentação tanto ao presidente Lula em Brasília, quanto ao governador Paulo Dantas aqui em Alagoas. É natural que um grupo político converse entre si para definir qual seria a melhor estratégia eleitoralmente falando. E essa conversa da estratégia ainda não foi posta ainda. Pode ser que no momento certo, e quando é o momento certo? Nas convenções partidárias. Também não é agora, agora a gente vai conversando. Decida-se os partidos que é melhor ter 2 candidatos. Se eleitoralmente isso for melhor, será nesse caminho. E se eleitoralmente os partidos em comum acordo decidirem que for por uma candidatura, que seja por uma candidatura. O que importa é que dentro do nosso grupo não haja atrito em relação a isso. Eu não sou adversário de um possível candidato dentro do nosso campo. O meu adversário é o atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Esse é o meu adversário, não é inimigo. Não é meu inimigo, ele é meu adversário político. Eu não acredito nele, não acredito na gestão dele, não acredito na maioria das pessoas que circulam ele, enfim, eu não acredito no que ele faz. Mas ele não é meu inimigo. Eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. Ele é um adversário político agora, nesse exato momento. Então, assim, é bom que isso fique claro. O PT não é adversário do MDB. Pelo contrário, a gente tem 3 ministros na esplanada. 3. Ministro Jader, a ministra Simone Tebet e o nosso ex-governador e senador, ministro dos Transportes, Renan Filho. E o PT tem 3 espaços à federação, também no governo Paulo Dantas. É a secretária Maria, o secretário Gino César e a secretária Poliana do Esporte, que também faz parte da federação. Então, a gente está no mesmo campo, está no mesmo lado. E mais à frente, eu acho que a gente senta e discute qual é a melhor estratégia para que a gente possa combater, no bom sentido, na política, o nosso adversário, que é o outro lado. O Lula deu um passo importante quando veio na campanha e apoia a candidatura do Paulo, no momento de crise da campanha do Paulo. Ele é um bom padrinho político para você já no primeiro turno? Você quer Lula no seu palanque? Marcos, deixa eu te dizer, o presidente Lula tem tido para comigo, deputado federal de primeiro mandato, com nem um ano e meio de mandato, uma atenção muito grande. Eu, primeiro, fui da equipe de transição, apresentando o cartão Escola 10, que hoje virou Pé de Meia. Foi lá que você apresentou, nesse momento que a gente criou essa estruturação, tem conversado com o ministro Camilo semanalmente, enfim. No dia de assinar o decreto do Pé de Meia, só 3 deputados foram convidados. O relator, o autor do projeto e eu, o único deputado convidado. No dia da assinatura, isso fechado, no gabinete do presidente. No dia da assinatura pública, que foi uma assinatura maior, com a presença da imprensa, eu e outro deputado apenas fomos convidados ao palco para participar da assinatura do Pé de Meia. Semana passada, eu fui convidado ao gabinete do presidente para receber, em nome do Congresso Nacional, o Plano Nacional da Educação. Então, assim, eu tenho tido
para com o governo federal a melhor relação institucional possível. O presidente tem dado uma atenção a Rafael Brito, deputado federal, que eu não imaginei nem que eu teria nesse momento da minha carreira política. Então faz parte da gente imaginar que, óbvio, se o grupo sair coeso, do ponto de vista de estratégia, é melhor para Maceió. Agora, como eu disse, até agora eu não sei qual é a melhor estratégia. Agora, o apoio do presidente Lula, sem dúvida, nos honraria em Maceió, porque a gente já faz parte do governo dele e eles já fazem parte do nosso governo aqui em Maceió. Essa antecipação, assim posso classificar, mas não sei seu ponto de vista, deputado Rafael Brito, sobre essa exposição, principalmente aqui na capital Maceió, né? Tem vários outdoors sempre colocados, principalmente do Ricardo Barbosa, que é o candidato hoje, pré-candidato do PT, ao lado do presidente Lula. Você acredita que isso é um movimento normal de marcação de posição do partido aqui em Alagoas? Eu acho que é legítimo. O Ricardo é o presidente estadual do PT. É muito legítimo que ele faça parte da campanha de filiação do partido, né? O outdoor, ele é uma campanha de filiação partidária, ele não é uma campanha política. Sim, claro. Então, ele é o presidente do PT aqui em Alagoas, ele tem total legitimidade, direito, acho que ele está certo, inclusive, de estar participando desses outdoors. Eu acho que, assim, sabe, Videlão, eu acho que tal qual foi a candidatura, que ela vai ser numa construção, tal qual será essa decisão. Ela passa por muita gente, eu não estou me metendo nisso, eu sou pré-candidato, minha agenda tem sido outra, tem sido construir programa de governo, ouvir os segmentos, ouvir as pessoas. Eu acho que não teve nada na minha vida que eu fiz ouvindo que não tenha dado certo. Nada. O Cartão Escola 10 surgiu ouvindo, Marco. O meu ciclo na escola, que é o único programa a nível estadual dentro das escolas que distribui absolvente para todas as meninas em período menstrual, combatendo a pobreza, a dignidade, promovendo a dignidade menstrual, combatendo a pobreza menstrual, é o meu ciclo na escola de Alagoas. A gente criou isso ouvindo as meninas. Então, assim, tudo que a gente criou até hoje que deu certo foi de ouvir. O próprio pé de meia do governo federal, quando eu cheguei lá na reunião da transição, foi na última semana antes do Natal de dezembro. O ex-ministro Henrique Paim da Educação que me convidou. Rapaz, vem participar da transição, o Cartão Escola 10 em Alagoas já tem dado um grande resultado e eu queria que você mostrasse às pessoas. Quando eu cheguei lá, Marco, numa mesa assim com 12 pessoas, todo mundo na mesa era a favor de criar um programa com poupança. Só poupança. E eu, na hora, eu até me desesperei. Eu disse, rapaz, está errado. Porque se for só poupança, vai receber quem já recebia, quem já iria receber. Quem está com fome hoje, quem precisa trabalhar hoje, não aguenta esperar uma poupança no final do ensino médio. E eu só soube isso porque eu ando ouvindo as pessoas. Então é de ouvir uma mãe, ouvir um aluno ali no corredor, às vezes um brigado no ouvido, assim, um brigado envergonhado. Um dia desse eu disse para a mãe, ela falou comigo, aí eu disse assim... Aí ela fez, enfim, eu falei, que bacana a gente tá podendo dar esse dinheirinho pra sua família, né? Que ela tinha me dito antes o que é que tava fazendo. Aí ela olhou pra mim e fez, meu filho, não diga dinheirinho mais nunca. Porque isso tá salvando a vida da gente. Então isso é que é forte. Isso é que é bacana, é isso que muda, é isso que resolve, é isso que faz a vida das pessoas melhorar. E é nisso que a gente está trabalhando. O resto, como eu disse, é adereço, vai vindo, vai construindo e a sociedade vai entendendo. Eu tive a noção, Viderlan, do que era o programa Pé de Meia, né, do que foi apresentado, porque obrigatoriamente eu acompanho todos os governos, acompanho o governo do presidente Bolsonaro, acompanho o governo do presidente Lula, tem um canal lá, o Gov, que você pode acompanhar as agendas, e a gente fica zapeando. Então, vi lá, no dia da assinatura, o Camilo Santana citar Alagoas, né? E aí, quando abriu a Câmara, de fato, a Câmara, né, tava você lá. E é por isso que eu não entendo, porque ainda não houve essa conversa clara do que você representa para o governo Lula e do que o Lula poderá representar para a sua candidatura. Porque está resumindo nos bastidores a ideia de que o MDB quer apenas o tempo do PT, e eu acho que a condição é um pouco maior do que isso. Falar em tempo, isso preocupa você, porque o PL, que é o partido do prefeito JHC, tem a maior bancada e, consequentemente, vai ter um tempo maior de TV. E tempo é dinheiro e também é exposição. Como é que você está lidando com essa estratégia aí?
acho que com tudo que eu falei aqui, é óbvio que fica bem claro de que o PT ou o MDB não quer só o tempo de TV do PT. Né? A defesa é uma defesa programática, de campo político, de posição política bem definida. E semana passada, Marco, nessa reunião que eu fui, eu vou até soltar o vídeo que eu recebi, vou botar nas redes sociais, quando eu vou falar com o presidente, né? Era uma mesa, sei lá, tinha 16 pessoas, aí o mestre de cerimônia, agora com a palavra, o deputado federal Rafael Brito, precursor do programa Pé de Meia. Eu até ri, aí, presidente, foi bacana, eu até ri na hora. Então, assim, isso é dentro do gabinete presidencial. Eu estou falando de programa, eu não estou falando de tempo de TV, de uso indevido da imagem. Eu estou dizendo que a gente está junto. E a gente está junto na melhoria da vida das pessoas. Eu acho que isso que é o... Não, e é a primeira vez que Alagoas leva uma pauta para a educação, porque antigamente a gente só aparecia quando o assunto era educação, com um índice elevado da taxa de analfabetismo. Né? Aí a exposição era enorme. É pesada, né? Que assim, viu, desenvolvimento humano e tal. Se você me permitir falar sobre isso, sim, outra coisa, eu tenho 1 ano e meio de mandato, eu sou presidente da bancada da educação no Congresso Nacional, deputados e senadores, então assim, é óbvio que é o trabalho de Alagoas que me cacifou para isso. Me projetou, não é o meu mandato de deputado, eu não tenho nem tempo para isso como deputado. Mas assim, falando de analfabetismo, a gente viu aí quando saiu as notícias, um monte de oportunista, político oportunista, biscoiteiro de rede social, aquela turma que fica atrás de like de rede social, né? Biscoiteiro. Alagoas tem a maior taxa de analfabetismo, o governo do estado. Gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Governos estaduais no Brasil inteiro não alfabetizam o cidadão. A responsabilidade de alfabetizar, Marcos e Viderlan, é dos municípios, não é de governo do estado. Ao contrário, o governo do estado criou um programa que paga dinheiro do estado, dá aos municípios, inclusive a Maceió, se atingir as metas. Ao contrário disso. Além disso, o governo criou um programa que chama Vem Que Dá Tempo. Esse programa ganhou todos os prêmios que você imaginar que ele concorreu. Inclusive, pela primeira vez na história, um programa de governo, de qualquer área, ganhou o prêmio Darcy Ribeiro da Câmara dos Deputados. O mais importante foi o Vem Que Dá Tempo, que é trazer pessoas que deixaram de estudar para estudar, financiando a presença dessas pessoas em sala de aula, pagando para estudar. Se não faltar aula, vai receber. E quando acabar, recebe também. Sabe quantas mil pessoas passaram por esse programa aqui em Alagoas? Que é um programa que a gente mesmo não fala. 72 mil pessoas, Marco. 72 mil pessoas. Não é um programinha igual eu vejo aí a Prefeitura de Maceió, Banco da Mulher Empreendedora. Quando eu fui ver, 900 mulheres receberam o programa. 900. Eu aposto com qualquer pessoa da Prefeitura que eles gastaram mais na divulgação desse programa, divulgando o programa, do que com resultado para as pessoas. É igual o CNH Social, que 400 CNH por ano. CNH Social. Isso é programa para uma cidade que tem 1 milhão de habitantes. Gastaram mais de outdoor e divulgação do CNH Social do que com a vida do cidadão. Então, assim, não precisa mergulhar, não precisa, né, estudar. Precisa só falar a verdade. E a verdade é o que eu estou dizendo aqui. Não tem como ninguém vir aqui nesta bancada ou em qualquer outra bancada dizendo que isso que eu estou dizendo a respeito dessa questão da gestão de Maceió seja mentira. Isso é única e exclusivamente a verdade. Os programas que a gente criou é a verdade e o que falta a prefeitura fazer é a mentira. Então, assim, Marco e Videlão, por isso que eu estou muito tranquilo com a eleição. Acho que a eleição, quando se mostrar e quando se aparecer, as pessoas vão entender do que a gente está falando. Tem um tema que sempre em período de campanha passa a ser também alvo de debates. Situações que são colocadas, deputado Rafael Brito, e que passa a eleição e muitas vezes quem está por lá continua sofrendo. Mercado da produção. O seu nome, por exemplo, por ter hoje um acesso muito forte ao governo do estado, porque todas as discussões, Marcos, relacionadas ao mercado da produção, não, porque é responsabilidade do governo, responsabilidade da prefeitura, responsabilidade do governo. E o processo é que quem está lá no dia a dia, e eu sou consumidor do mercado da produção, não resolve. Não resolve. Qual é o seu plano, caso você seja, na escolha do eleitor maceoense, conduzida à Prefeitura de Maceió para poder resolver a questão do mercado da produção? Viderlan, o mercado é de responsabilidade da Prefeitura. Mercados, feiras,
é responsabilidade da prefeitura. Não que o Estado queira, pelo contrário, né? O Vida Nova nas Grotas mesmo, escadaria, pontilhão, mobilidade ativa dentro de Grota de Maceió, é responsabilidade da prefeitura, mas o Estado fez. Fez e ganhou prêmio, inclusive, na ONU, como um programa inovador. Então, enfim, não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é o seguinte, a prefeitura anunciou, há 2 anos atrás, praticamente, um grande mercado novo da produção com 200 milhões de reais de investimento. Até agora, não fizeram nem o primeiro tijolo. A partir do momento que o ente público que toma conta daquele equipamento anuncia uma requalificação deste tamanho, o outro ente, mesmo se quiser, não pode fazer nada. Infelizmente, essa picuinha e a prefeitura estar longe do governo atrapalha o cidadão. É muito melhor que estejamos todos juntos, governo federal, governo estadual e governo municipal. Quem ganha, se tiver todo mundo alinhado, é o cidadão, você pode ter certeza. E o mercado da produção, deixa eu dizer a você, eu tenho falado com alguns feirantes sobre o mercado da produção. Inclusive, semana passada, tive uma reunião com um ex-secretário de abastecimento de Prefeitura de Maceió. Não precisa de reforma de 200 milhões. Não precisa de um equipamento novo que custe 200 milhões de reais. O que precisa ali é nivelar com o nível da rua, porque ele é uma cota negativa, ou seja, a água das chuvas corre toda para ali, dar dignidade ao box do feirante, para que ele tenha um box novo, arrumado, organizado, com as condições higiênicas e sanitárias necessárias para que ele possa escoar o seu produto com confiança, resolver aquele teto de uma vez por todas e o entorno. O entorno do mercado, ele deprecia muito o mercado. Então, ali não é uma obra dentro do galpão do mercado. O mercado precisa ser requalificado com uma grande reforma. E deixa eu lhe dizer quanto é que isso custa. Vamos lá. E eu vou dar um chute sem orçamento, mas pelo menos 30 a 40 milhões de reais. A prefeitura tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro para fazer. A prefeitura tem 20 milhões de reais para fazer um São João? Como é que não tem 30, 40 para requalificar o mercado da produção? E uma urbanização no entorno, subindo a cota daquela região. É isso que tem que fazer, Marco. E aí, Viderlan, como isso que eu estou dizendo não rende likes na rede social, as pessoas preferem anunciar um mercado de 200 milhões que nunca vai acontecer. Esse é o problema da política, esse é o problema que a gente está vendo aqui em Maceió. Então, o mercado novo vai ser 200 milhões. Meu irmão, o feirante que está lá, como você disse, e o consumidor, não quer um mercado de 200 milhões, não. Ele quer um mercado com qualidade decente para que ele possa trabalhar. E o consumidor quer um mercado de qualidade decente para que ele tenha confiança de ir lá consumir o produto. Essa que é a grande verdade. Então a gente tem um entorno que deprecia o mercado, a gente tem o mercado do artesanato ali que também precisa de uma requalificação. O mercado da produção ele não pode sair dali, porque ele é abastecido pela levada. Ele é abastecido pela levada, então se o mercado da produção sair dali, o mercado mesmo, vai ter que sair aquela estrutura ao redor todinha, porque não tem onde logisticamente eles se abastecerem na velocidade que eles se abastecem com aquela estrutura que tem ali. Então assim, é fácil a solução? Não, não é fácil. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Tem dinheiro para fazer? Tem sim dinheiro para fazer. Rafael, você passou por todos os cargos aí, desenvolve, turismo, educação, né, trabalho, enfim. Eu creio que todas essas áreas só dá para gerir com planejamento, né? E você falou que tem feito escutas públicas para a construção do seu programa. E como você vem da iniciativa privada, você sabe que planejar passa por escutar, conhecer. Como é que é a dinâmica dessa escuta para a construção do seu programa de governo? Marco, a gente criou um evento que chama Fala Maceió. Não é um evento político, é um evento, inclusive, que eu falo muito pouco. É um evento que eu só abro dizendo que quero ouvir as pessoas e coletar as informações. Então, a gente já fez com a cultura, a gente já fez com o esporte, a gente já fez com a saúde, mobilidade urbana, cidades inteligentes, a gente já fez com lideranças comunitárias. Logo mais, estaremos fazendo com ambulantes da praia e guias de turismo, ou seja, são categorias da sociedade que são diretamente impactadas pela ação da prefeitura. E eu estou entendendo o que é que está acontecendo. O que é que de bom a prefeitura já fez e o que é que falta a prefeitura fazer. O que sai de lá vai para o programa. Vai sempre para o programa. Eu mesmo anoto, fica no meu caderninho azul e o que sai de lá, as melhores ideias. E aí você pode me perguntar, qual a ideia, por exemplo, que saiu de lá? Eu vou lhe dar duas aqui que são simples e eu não entendo como
não resolver uma questão como essa. Aí o povo vai pegar. Era isso que eu ia perguntar. Vai abrir o jogo, Rafael? Não, mas eu posso dizer, tu teve 4 anos e não fez, pô. Tu vai dizer que vai fazer agora. Porque se teve 4 anos e não fez, pô, vai fazer agora, né? Eu pra bater mesmo. Mas, Marco, é a verdade, não é isso. Mas vamos lá, por exemplo, então vamos lá, deixa eu pegar um assim que é indefensável. 2. O pessoal do esporte amador, todo o pessoal do esporte amador clama por um espaço para prática esportiva em Maceió. Na gestão do prefeito Cícero Almeida, ele fez lá em cima, na parte alta, ali por trás da Universidade Federal, uma Vila Olímpica. Lautenê Perdigão, acho. Eu não sei se você já esteve na Vila Olímpica por esses dias. Ela, né? Não, ela não tá. Ela não tá, Marco. Ela acabou. A Vila Olímpica acabou. Ela acabou, ela simplesmente acabou. Ela não tem absolutamente mais nenhum equipamento que funcione. Todas as quadras estão rachadas e tomadas pelo mato. A pista de atletismo, que era a única que a gente tinha para esse tipo de prática, acabou, você não consegue nem enxergar. E manda a prefeitura ir lá fazer um vídeo, dizer que eu estou mentindo. Eles colocaram, Marco, lá dentro, a guarda municipal, porque senão terminava de destruir tudo. Os guardas municipais fizeram lá um cano captando água, Viderlan, de chuva, porque não tem abastecimento de água. Eles dormem lá, isso é uma denúncia que eu estou fazendo. Pode ir lá amanhã. Eles dormem lá, os guardas municipais, sem água, sem abastecimento de água. Eles pegaram um caninho assim, botaram numa canaleta e acumulam a água da chuva numa cisterna quebrada. Eles fizeram isso. Eu fui lá e vi. Dormem no chão, em colchonetes. Então tá desse jeito. Aí, será que é justo um prefeito de 2 mandatos atrás construir uma Vila Olímpica, que eu conheço, e todos os presidentes de associação que tiveram na reunião comigo, disseram, rapaz, a Vila Olímpica funcionava, a gente treinava lá na terça à noite, na quarta era o jiu-jitsu, essa aqui era o judô, o atletismo ia, funcionava, era um bem da sociedade maceoense, e hoje está deteriorado, aquilo é um crime. Aquilo é um crime, porque é um patrimônio público, um bem público, com dinheiro público, que está deteriorado daquele jeito. E outro, por exemplo, é o pessoal da cultura. O pessoal da cultura clama, implora por ter um ambiente onde eles possam fazer apresentações culturais. Será que é caro fazer isso? Será que é injusto esse pedido da cultura? Será que é caro resolver isso? Será que a prefeitura não pode resolver isso? Claro que pode, Marco. É óbvio que pode. Então, assim, ouvindo essas pessoas, se eles ouviram isso, vamos fazer, faz. Você teve 4 anos e não fez, vai dizer que vai fazer agora. Estou ansioso para ver esse debate, viu? Você está preparado mesmo, Rafael? Não. Debate? Você sonha em debater com o prefeito de Maceió? Eu queria que ele fosse, eu acho que a sociedade merece, né? Eu acho que ele tem muita coisa para explicar, né? E se ele acha que eu tenho também, eu acho que ele deveria ir. Eu acho que ele tem que ir para o debate, é um respeito para com a sociedade, é um respeito para com o eleitor. Eu vou em todos. Em todos que eu for convidado, eu vou porque acho que debater é importante. E só quem foge de debate é quem tem o que esconder e quem não respeita o eleitor. Rafael, hoje dentro do contexto do que é articulação para a sua candidatura, quantos partidos estão ali já na órbita, né, da aliança, da possível aliança, a que sai com seu nome já de primeira? Assim? Marco, o governo de Alagoas, do MDB, tem no seu arco de aliança o próprio MDB, evidentemente, o PDT, o PSB de bola, o PSD de dado. O que mais cresce é o PSB, né? No momento está mais articulado, né? Isso, está bem articulado, bem estruturado. É a Paula Dantas quem é a presidente, exatamente. E assim, esses partidos fazem parte da nossa aliança. E fica aí, quem está mais é o PV, o PCdoB e o PT, que é a federação. Essa decisão é conjunta desses 3 partidos. Então, assim, o arco de aliança do governo ele está muito bem montado, muito bem estruturado. Todos esses partidos fazem parte do governo federal também. Então, assim, não há ninguém de fora do ninho. Todo mundo está dentro do mesmo campo político, dando sustentação aos mesmos governos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. E eu acho muito natural que, sem estresse, sem rusga, sem nenhuma coisa que desvirtue essa aliança, a gente converse, exercite os cenários, possa tratar como aliados do que seria melhor
repito, para derrotar o nosso adversário, que é o prefeito JHC do PL. É por isso que eu fiz essa pergunta, Viderlan, porque Sim. considerando que são partidos que compõem a base do governador Paulo Dantas, não deixa de ser uma máquina, a máquina estadual. Claro. E o Silvio Camelo nos disse aqui que a atual eleição ela vai ter 2 processos distintos, né? O que deu certo na máquina estadual, também para o município, Claro. o que deu certo ou não na máquina municipal. E aí você tem uma divisão na máquina estadual com uma candidatura do PT, que também vai ter a máquina estadual, mas não vai defender o legado do Estado, porque vai defender o legado do Lula, vai dividir essa base, né, pelo menos para o eleitor médio, como você coloca, que é aquele que busca um pouco de informação. Peraí, tá todo mundo dentro do governo, mas esse grupo aqui defende o governo federal, mas está abrigado no governo estadual. E esse outro grupo aqui tem o candidato do governo estadual, que tem um legado ligado ao governo estadual, que pode ser municipal. Então, isso vai ficar um pouco confuso, né? Eu não sei se eu, como só tenho 28 anos que eu acompanho isso, pode ser que eu esteja errado. Mas não é estranho, né? Da minha idade você já está acompanhando isso. Quando eu nasci, Marco, quando eu nasci, você já está acompanhando. Tem tempo, mas tem idade também. Tem idade Não também. sei se eu estou falando bobagem aqui, mas fica confuso, porque, obviamente, tudo que você fala é fruto de um programa que você viu nascer, ou que você ajudou a construir, ou que já é efetivamente com resultados apresentados, né? E que ganhou notoriedade nacional, num governo que é do PT. Sim. E, ao mesmo tempo, você não tem essa certeza se vai ter o PT já agora ou não. Então, isso que eu acho que é confuso. Porque você está construindo um programa, ou já está na fase de construção ou captação de informações para construir o programa, e a eleição é logo ali, né? Porque de 6 de julho ao final de agosto é a convenção. É de 20 de julho a 5 de agosto. Perdão, 20 de julho, Isso. 6 de julho é que começa Isso, o novo calendário. Mas 20 de julho a 5 de agosto. Então, quer dizer, são convenções, né? Está muito perto disso, não é? Tá perto, Marco. E assim, eu acho que esse é um assunto que candidato não negocia aliança entre partidos. Eu acho que o governador Paulo Dantas, que é o líder político da gente em Alagoas, óbvio, é o governador do estado, o presidente do MDB, que é o senador Renan, o líder do MDB na Câmara, que é o deputado Isnaldo Bulhões, o próprio ministro, as lideranças do PT, o presidente estadual Ricardo, o deputado federal Paulão, as lideranças do PV também, que tem um deputado federal, Luciano Amaral, que tem outras pessoas, a presidente Gleice, que é companheira nossa, deputada federal, está sempre com a gente. Então, assim, eles vão discutir, definir uma estratégia. Eu estou animado, Marco, estou animado, porque eu estou com a tranquilidade de quem vai fazer uma eleição defendendo o campo da verdade. E isso me traz tranquilidade. Eu não vou inventar história, não vou dizer o que a gente não fez e não vou falar de resultado que é mentiroso. Eu vou andar falando a verdade. Quem anda falando a verdade anda desarmado, anda com o ombro leve, anda tranquilo. Quem tem que mentir é que tem que se esforçar mais. Quem mente é que tem que se esforçar. Se acordar aí, meu Deus, será que vão... A gente tá dizendo a verdade, eu tô falando de programa, tô falando de coisas que mudaram a vida das pessoas de verdade. Então, assim, eu vou andar muito tranquilo, falar de gestão, não fiz nenhuma crítica à pessoa A, pessoa B, pessoa C. Estou falando de gestão. Eu não estou falando do cidadão João Henrique Caldas. Eu não falei dele, não vou falar. Não tem nada a ver com a vida dele. Não é isso. Eu estou falando de gestão, que é o que interessa para mudar a vida do cidadão. A única coisa que pode mudar a vida do cidadão é uma gestão boa. Se a gestão for ruim, a vida do cidadão ou não melhora ou pior. Ela pode até piorar. Se você fosse prefeito hoje, o que é que você faria com a área ociosa dos bairros afetados pela mineradora da Braskem? Eu já defendi publicamente, né, Viderlan, que se era um crime ambiental, que ali pudesse se tornar num grande parque, porque aí você compensava, do ponto de vista de um crime, uma construção, um pulmão verde na cidade, né? Mas o que é que o Rafael, candidato, pensa para aquela área que hoje já está tendo as casas demolidas? Sua família, pelo que eu sei, foi atingido, né? Meu pai foi atingido. Pela mineradora, mas o que é que você pensa para o pós? Meu pai foi dos primeiros a sair. A área da gente ali foi logo a primeira, a Tá Vermelha, enfim, e ele teve que sair de casa. É a casa que a gente... Aqui você cresceu. Cresci a vida toda. Eu, minhas irmãs, enfim. Eu acho que ali, óbvio, que tem que ser um parque, alguma coisa que seja em benefício da cidade de Maceió.
do jeito que está, Marco, e eu fiz essa denúncia lá no Senado Federal, numa audiência pública, e fiz na Câmara dos Deputados, pode-se subentender, e vão dizer que não, mas é só olhar o acordo. Tem um artigo no acordo que diz que a área vai ser definida mais à frente quando for aprovado o plano diretor, que está atrasado, inclusive, há 10 anos. O plano diretor de Maceió está atrasado. 18, né? É 10 anos de atraso, o plano diretor de Maceió. E assim, no plano diretor, se de repente mais na frente, se não nesse ou no próximo plano diretor, alguém definir que aquela área pode ser um pedaço dela comercialmente utilizado. De quem é a área? Da Braskem. Mas não é de indenização, não. Deixa eu dizer a vocês que eu posso dizer como aconteceu com meu pai. Tem cláusulas que são sigilosas, que a gente não... Meu pai como vítima e nem a Braskem podem dizer, mas essa pode. Tem uma cláusula lá, Marco, que diz assim... encaminhe-se ao cartório, o acordo. Encaminhe-se o cartório para quê? Para que aquilo seja feita a escritura em nome da Braskem. Aquilo está escriturado como Braskem. Não há prejuízo no balanço da Braskem. É um dinheiro que sai da conta caixa e vai para a conta imobilizado, dentro do patrimônio. Quem entende de contabilidade sabe o que eu estou dizendo. Ele sai da disponibilidade e passa para o patrimônio. Não há prejuízo. Isso é diferente do que foi feito em Mariana, por exemplo. O que foi feito em Mariana. Se você vê a indenização que a Vale pagou ao poder público em Mariana, é muito diferente desse 1,7 bilhão. É muito mais dinheiro. E em Mariana houve mortes, mas foram uma quantidade menor de pessoas atingidas. O crime da Braskem fez com que 60 mil pessoas saíssem de casa. Lá em Mariana, sei lá, nem lembro, mas vou dar um chute, 10 mil pessoas. E a indenização, Marco, ela é 6 vezes maior do que essa nossa. Se não me engano, 6 vezes maior do que essa nossa. Para os atingidos? Não, tô falando do poder público. Tô nem falando dos atingidos, porque na minha opinião... É porque cidades novas tiveram que ser construídas, né? Mas na minha opinião, a Braskem não indenizou ninguém do privado. Meu pai não foi indenizado. Meu pai vendeu a casa dele. E as outras vítimas não foram indenizadas, elas venderam o imóvel. E foram obrigadas a vender o imóvel. Tem um vício de origem, juridicamente falando, muito grande. Porque era assim, sua casa, irmão, tá na área vermelha. Tu vai ter que sair. A Braskem tá te oferecendo esse valor. Ou tu aceita esse valor, ou tu vai brigar na justiça, não tem problema. Mas a casa, tu vai ter que sair. E aí? Quem tem dinheiro para ter 2 casas? Quem tem dinheiro para sair de uma casa, manter uma briga ali com a Braskem que ninguém sabe por quanto tempo vai levar e comprar outro em outro canto ou até mesmo alugar? Então, Marco, há um vício de origem. As pessoas foram obrigadas a aceitar o acordo. Obrigadas desse ponto de vista que eu estou dizendo. Obrigadas do ponto de vista subjetivo. Então, esse é o problema. E aí, não, muito legal, a Braskem fez um acordo com a prefeitura, 1,7 bilhão, balela, troco, perante o crime que eles cometeram. E o prefeito João Henrique Caldas, ele andava na campanha, tem vários vídeos dele, inclusive, dizendo que ia fazer o fundo de amparo às vítimas. Ele fez o fundo de amparo às vítimas, realmente. Mas desse dinheiro, ele não depositou ainda R$1 do fundo de amparo às vítimas. Nada. Não depositou nada para as vítimas. Pelo contrário, as vítimas dos flechais estão ali ilhadas. E a Braskem, não tem mais nada a ver com isso, porque ela já indenizou a prefeitura. A Braskem não tem mais nada a ver com ninguém. Ela está perdoada no passado, no presente e no futuro. Então, meu irmão, é assim. Essa que é a situação. Aliás, essa que é a verdade. Rafael, gostaria de encerrar de minha parte, né, com esse bate-papo aqui, 1 hora já, Marcos, com o Rafael Brito, falando sobre projetos, sobre metas. Eu vou abrir espaço para uma pergunta, tá? Vou fazer nessa despedida e o nosso Marcos também faz mais uma. Eu gostaria que você falasse sobre a questão da segurança municipal. Quais são seus projetos para os guardas municipais dentro desse seu plano de campanha? Até porque quando nós estamos discutindo questão de segurança,
acaba também deixando todos os maceienses em um clima de muita expectativa. O que é que você tem hoje, por exemplo, escutado e pretende colocar em prática como projeto de campanha? Vidarlan, excelente pergunta. E depois eu vou mandar para vocês o valor da indenização de Mariana, que agora eu sei que foi muito maior, mas eu vou te mandar depois. Mas enfim, o que é que vem dando certo no Brasil com Guarda Civil Metropolitana ou Guarda Civil Municipal? A Guarda hoje, ela virou mais uma polícia mesmo do município do que o modelo anterior de Guarda. O que é que a gente precisa aqui urgentemente? Plano de cargos, carreiras e salários, treinamento para todo mundo, novo concurso, inclusive o novo concurso, na nossa, espero que futura gestão, o que eu defendo é que seja para nível superior. Valor estipulado 47 bilhões e meio, tá, pronto. Mariana? Então é muito mais do que o que eu falei, mas enfim, é por isso que eu tava na cabeça com isso, foi muito mais do que o que eu falei, 47 bilhões, mas tudo bem. A Guarda tem que ser igual à Polícia Militar, nível superior, primeiro. Salário de nível superior. Um guarda civil municipal não pode ganhar menos do que um policial militar iniciando a carreira. Eu acho que essa carreira tem que ter equiparação. Do ponto de vista prático, de combate ao crime, tem que estar treinada, equipada com os melhores equipamentos que houver, seja armas letais ou armas não letais. Tem que ser o que há de melhor para a Guarda Civil Metropolitana e, principalmente, a integração com as outras forças de segurança. Que essa picuinha e esse afastamento termina atrapalhando. Porque o certo era a Prefeitura aceitar colocar a Guarda Civil Metropolitana dentro dos Centros Integrados de Segurança Pública, que é uma estratégia de segurança que desde o governo Renan Filho foi iniciada e tem a continuidade e ampliação agora com o governo Paulo Dantas. E essa integração é o que eu defendo, Vidarlan. Eu defendo que as forças de segurança estejam integradas. E a Guarda Civil Metropolitana, ela tem que ter um papel perante a sociedade fortalecido do ponto de vista de combate ao crime. Combate ao crime, sim, fazendo um papel complementar aos das forças de segurança que já estão atuando. Bom, a minha pergunta vai no sentido da mobilidade, né? Porque como ele elogiou o Summit, né? Mobilidade, né? Foi um evento da casa, os 90 anos da Gazeta. Foi mesmo, foi um bacana, puta evento. Você teve chance de falar. Desculpa a expressão, mas foi um puta evento. Não dá pra falar de outro jeito. Gazeta News foi um puta evento, aqui a verdade é para elogiar, pode. Daí derrubava você. Mas vamos lá, você teve uma oportunidade de fala, viu especialistas falarem. O que é que o Rafael pensa na construção de um programa para a cidade quando o assunto é mobilidade? Porque eu aprendi lá, Vidarlan, eu só ia colaborar com os vídeos. Aí fui para uma palestra, me encantei, vi que eu não sabia nada, né, de mobilidade. Porque não é só levar as pessoas de um ponto ao outro, né? Ela é um conceito que envolve desde inclusão até a cidade inteligente no tocante à questão ambiental, né? E quando uma cidade engarrafa, só com a maioria dos veículos em caráter individual, é porque falhou o transporte coletivo, né? O transporte público, o transporte de massa. Isso eu aprendi, ou pelo menos consolidei lá no evento. Então, o que é que o Rafael imagina ou tem conversado para construir um programa quando o assunto é mobilidade urbana? Marco, prioridade total para transporte de massa e mobilidade ativa. São dois mecanismos que a sociedade pode usar para melhorar o seu trânsito. E o que é que eu falo prioridade para transporte de massa? É ampliar a quantidade de ônibus, porque se você pegar os dados, inclusive os dados que foram apresentados pela palestra lá no Summit, diminuiu a quantidade de ônibus aqui em Maceió. Diminuiu a quantidade de ônibus trafegando aqui em Maceió. Ou seja, piorou o nível de serviço ao cidadão. No mínimo, o ônibus está demorando mais para passar nos pontos. Melhorar a integração, aumentar a quantidade de ônibus, exigir que todos os ônibus tenham ar-condicionado. A gente já tem total condição de exigir isso. Já existe tecnologia. O ônibus novo, inclusive, com ar-condicionado, não é tão mais caro do que o sem ar-condicionado, porque havia um discurso anteriormente que ia encarecer o sistema. Não encarece mais o sistema. Ampliação de quilômetro de faixa azul. A faixa azul tem que existir em todo canto em detrimento do carro. Essa que é a grande verdade. Isso precisa ser feito. Tem que ter faixa azul, corredor de ônibus, tem que ser ruas e vias exclusivas para ônibus, aquelas que não podem andar, não podem entrar carro. Temos que ter pontos mais estruturados, iluminados, para que o cidadão se sinta
é convidado a usar o transporte público. E aí o modal nesse momento que a gente está usando é o transporte público de massa, que é o ônibus. Agora existem grandes projetos que eu estou recebendo, projetos assim maravilhosos que eu estou recebendo. Um deles, por exemplo, é um teleférico por todo o Vale do Reginaldo. Teleférico não é teleférico turístico, é teleférico de transporte de massas. Isso já é usado na China, já é usado na Colômbia, já é usado em vários locais. O nome do Alemão no Rio, né? Pelo menos parece que não sei se continua em atividade. Continua, que ali é uma subida para a comunidade. Mas eu estou falando do Vale do Reginaldo todo. Você lembra uma... Gestão Cícero Almeida. Isso, que tinha, mas a gestão era pista. Era pista, é. Eu não estou falando da pista, eu estou falando de fazer um teleférico onde seriam as pistas, onde as pessoas podem fazer o uso do teleférico para poder desocupar o transporte da Fernandes Lima. Então, assim, não dá para a gente falar de transporte público ou de melhoria de mobilidade urbana sem priorizar o que é transporte de massa. Não dá para falar. Todas as pessoas... Não, vai resolver a mobilidade urbana fazendo um viaduto. O viaduto é importante, mas aquilo não resolve a mobilidade urbana. Não é aquilo que vai resolver a mobilidade urbana. Não é aquilo que vai resolver o trânsito. Outra coisa, faixa exclusiva para moto. Isso é fundamental. Numa cidade em que cresce vertiginosamente o número de pessoas que usam moto, tem que ter faixa exclusiva para moto. Para segurança, para redução de acidentes, para que o trânsito seja ordenado de uma forma mais fluida. E mobilidade ativa, bicicleta, calçadas para as pessoas andarem, plano municipal de arborização. Eu falei isso no Summit da Gazeta, 3 dias depois anunciaram, fizeram um anúncio no Instagram. Mas você não pode pedir que as pessoas andem na rua, o que é normal se andar em São Paulo, é normal se andar no Rio de Janeiro, é normal se andar em outras cidades, se você não tiver calçada regular. Primeira coisa. E segundo, um plano municipal de arborização. E não é plantar aquelas mudinhas, Marco, com aquelas caixinhas de acrílico que a gente via, não, que infelizmente as pessoas quebram. É plantar árvore adulta. As pessoas hoje compram árvore adulta e planta para poder fazer com que as calçadas sejam convidativas para o passeio do cidadão. Então, assim, tem muita coisa para fazer, e nada do que eu falei, não falei de nenhum projeto mirabolante. Até o teleférico do Vale do Reginaldo, que seria uma solução dava para sair, Marco, lá no Feitosa. Lá em cima, no Feitosa, no final, um teleférico ali. Ou seja, você sairia do centro da cidade, da parte baixa ali, próximo ali à Praia da Avenida, e subiria até o Feitosa, num teleférico de massa. Entre o Feitosa e o Barro Duro, ele está falando ali naquela principal. Ali, isso com certeza absoluta, custa muito menos do que 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então, assim, tem dinheiro para fazer. É só ter a vontade de resolver o problema do cidadão. Rafael Brito, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente, né, Marcos? 1 hora de muita conversa, né? 1h05. Já passou 1 hora? 1h05. A gente começou no chão, terminou no teleférico. Pois no teleférico, eu fiquei assim entusiasmado. Já pensou, Marcos, fazendo selfie lá do teleférico, coisa desse tipo? Interlã, não custa nada sonhar, né? Não custa nada. Esperar, quem sabe, né? Mas que de repente, né? Bom. Chama lá como é o nome do secretário? Que comece os jogos. Como né? é o secretário da prefeitura? Desculpa. De lá do DMT. Você falou da TMTT? O delegado André Costa. Chama o delegado, pai. Chama ele aqui, manda ele vir trazer essa solução de mobilidade. Rafael Brito, me tira dessa, pelo amor de Deus. Um abraço, Rafael. Então, um abraço também, Marcos Rodrigues. Prazer mais uma vez estar com você, tá certo? Sempre prazer também, obrigado. Foi muito bom. A gente vai aprendendo um pouco, porque, obviamente, se dá Rafael, se futuramente a gente conseguir trazer o prefeito, já trouxemos o Lobão, né? Isso. Futuramente vem o Ricardo. Se for a candidatura do Ricardo, a gente vai aprendendo. Porque se eventualmente eles forem gestores, a gente tem como cobrar também as propostas, posteriormente, né? Claro, isso é importante para você, cidadão. Obrigado pela audiência, né? E estaremos de volta. Rafael, muito obrigado, tá certo? Pela oportunidade, tá bom? Deixar você com suas considerações rapidinho com o pessoal. Eu queria agradecer vocês, foi muito bacana esse papo, é sempre enriquecedor, né? Bater um papo com você, Viderlan, bater um papo com o Marco. Tá aqui, queria parabenizar a Gazeta News Entrevista e toda a Rede Gazeta de Comunicação por esse programa e por estar fazendo essa entrega importante para a sociedade alagoana. Final de semana, Gazeta de Alagoas com matéria super especial da passagem também de Rafael Brito, pré-candidato
a prefeito de Maceió, ele que é deputado federal, ao lado do Marcos Rodrigues. Daqui a pouco o Marcos Rodrigues começa aqui, ó. E você, neste domingo, já pegando toda essa edição especial da Gazeta de Alagoas, 90 anos de tradição, portal Gazeta Web, o canal Gazeta News AL, e na semana que vem estaremos de volta, não é isso, Cabeludo? Se Deus quiser. Um abraço, então. Se Deus quiser, tchau. Valeu, tchau, tchau.